Deus não nos criou para ver a gente terminar sendo pó. Não. Ele nos criou para ter uma vida eterna e que isso está muito próximo de ser devolvido para a gente. Eu me chamo Nilce Castro Vieira. Castro da família da minha mãe e Vieira do meu pai. O significado do meu nome, eu fui pesquisar depois, né, da pergunta. Eu nunca tive a curiosidade antes. E Nilce significa filha do campeão. Eu gostei muito e me identifiquei porque semana passada a gente estudou sobre isso, né? Uma característica de Cristo é que ele é o nosso campeão. E aí eu me senti a filha do campeão. Meu nome é Nicole e o significado dele é levar o povo à vitória ou conduzir o povo à vitória. Olá, tudo bem? O meu nome é Alana e, por curiosidade, eu nem sabia o que o meu nome significava e aí eu vou pegar aqui a minha cola para falar para vocês. Significa harmoniosa, bela, formosa, marco de conquista. E Alana é a variante feminina do nome Alan. Inclusive tem um tio que se chama Alan. Ocupação, eu sou enfermeira, né? Por formação, eu comecei a minha carreira profissional como técnica de enfermagem. Mas a escolha de continuar na área da saúde, ela deu-se por um fato que ocorreu na minha vida, quando eu tinha por volta de 17 anos, a mamãe teve que fazer uma cirurgia. E como a Gleuce era bem menor para ficar no hospital e a Regina trabalhava, então eu fiquei acompanhando a mamãe. E eu lembro que foram 20 dias de internação na antiga Unimed, que funciona ali na Belém. E esses 20 dias que eu convivi dentro de um hospital, que a mamãe operou, com 24 horas ela apresentou trombose e ela seguiu a vida com essa patologia, né? E de lá eu comecei a cuidar da mamãe acamada. E aí eu comecei a nutrir esse amor de uma forma diferenciada pela enfermagem. E a partir daí, então, eu decidi continuar. Na verdade, comecei a engrenar no curso de enfermagem pelo Hospital Adventista de Manaus e resolvi, então, entendi, né, que o meu chamado profissional ele estava ligado a cuidar de pessoas. Minha ocupação é estudante e menor aprendiz auxiliar administrativa. Bom, hoje eu sou empresária, trabalho com marketing, algumas pessoas já devem saber, e faço contato com várias pessoas. A minha vida é bem corrida. Acredito que nessa idade que eu tô, eu faço muitas coisas que às vezes eu fico pensando, meu Deus, é só com essa idade mesmo? São muitas atribuições e muitas responsabilidades. Mas acredito que Deus na frente, né? Sempre dos negócios, enfim, e de todas as responsabilidades. Eu nasci de parto normal. Aliás, todos os meus irmãos, nenhum nasceu em maternidade. Minha mãe era a mulher, porque eu já não tive coragem. Só tenho um filho e eu não tive a coragem de encarar um parto normal. E eu nasci em casa. Eu tenho muitas lembranças da minha infância, muita mesmo, de verdade. Eu tenho lembranças quando eu tinha 4 anos, 5 anos. Eu fui muito diferente dos meus irmãos quando eu era criança. Eu era uma criança que eu gostava muito de contar história. Eu achei até que eu podia ter uma profissão relacionada à escritora,
porque eu inventava muita história. Meu pai, ele gostava muito de quando ele chegava do trabalho, ele tomava banho, eu lembro muito bem disso. Ele deitava no chão, me colocava em cima da barriga dele e ele ficava ouvindo eu inventar minhas histórias de infância. Eu inventava mesmo. E eu era muito conhecida porque eu falava muito, eu contava muitas histórias para os meus tios, para o meu pai. E o meu pai até me chamava Preta do Leite, porque ele disse que era uma, eu não sei se era, como é que a gente chama, lenda, se era um folclore de uma mulher negra que falava muito, aí chamava Preta do Leite, porque eu falava muito mesmo quando eu era criança. Então eu tenho essa lembrança de eu contar muita história para o meu pai nessa idade de... Desculpa. A curiosidade do meu nascimento, assim, não tem, mas curiosidade da minha infância foi que eu meio que já quebrei a cabeça. Eu tava brincando de esconde-esconde com meus irmãos e aí eu fui me abaixar e eu não vi a cama de ferro. E aí eu taquei minha cabeça com tudo e meio que rasgou, tenho até a marca até hoje. A mamãe ficou desesperada e tal, mas graças a Deus eu não precisei levar ponto e tá tudo bem. Bom, tem uma curiosidade emocionante, eu acho que é a mamãe que deve ter sentido isso, né? O meu pai escolheu o meu nome, eu tava nascendo. Ele viu no jornal, se eu não me engano. E aí era Alana com um L, e aí ele inventou essa marmota de 2 L's, mas tudo bem. Como eu vejo o Dia Internacional da Mulher e qual a relevância que eu dou para isso. Falando no contexto histórico, né, da humanidade, a gente sabe que tem um peso e um valor esse dia, né, em homenagear as mulheres, porque a gente acompanha aí desde a época da civilização pela criação, né, do Adão e Eva, a mulher ela teve então um diferencial no tratamento, né? E em alguns pontos e aspectos ela foi muito discriminada. E ao longo dos anos da história da humanidade, ela passou por sofrimento, por ganhos, por perdas que a destacaram, né? Como mulher, como uma figura representativa de força, de persistência, de garra, de resiliência, né? E aí a humanidade acabou se curvando aí né, a esse gênero feminino tão guerreiro, tão forte. Mas a gente olhando pelo um contexto espiritual, não existe diferença de gênero entre homem e mulher para Deus, né? Todos nós estamos nesse mundo, numa, vamos dizer, caminhada, né, para o céu, e todos nós estamos igualmente nessa luta. Nada nos diferencia para Deus, né? Eu acho assim, o Dia Internacional da Mulher é importante. Na verdade, todos os dias são importantes, né? A gente falar ali que todas as pessoas são importantes, falar pra ela que ela é importante pra gente todo dia, mas ter um dia específico assim é pra homenagear e ter uma atenção especial por aquela pessoa. Eu acho super importante. Acho importante pelo fato de existem muitas mulheres que sofrem de baixa autoestima. Existem mulheres que não são valorizadas. Existem mulheres que realmente precisam ser enaltecidas. Não só nesse dia, mas todos os dias. Sabemos que a gente vive num mundo machista. Não é por culpa nossa, é uma cultura. E sorte nossa que moramos no Brasil. Existem países que é bem pior. Mas acredito que esse dia é muito importante, sim, para lembrar aquelas pessoas que ainda não entenderam qual que é o real motivo desse dia. Assim, existem mulheres que sabem que o dia delas é todo dia, né? Porque cada dia vencido já é para ser comemorado. Os desafios que nós mulheres enfrentamos
falando no contexto histórico, nós ainda temos muitos desafios, né? A gente percebe que a mulher ainda não tem a mesma visão de igualdade por parte vamos dizer assim, da sociedade. E ainda há uma discriminação em salário, ainda há uma discriminação em comportamento, né? A mesma responsabilidade de se ter um comportamento saudável para a sociedade, ela tem que ser de ambas as partes, né? Tanto do homem como da mulher. Então, o respeito pela sociedade, o nosso comportamento, a nossa forma de viver, ela é igual. Mas para a sociedade masculina, ainda não. Eles acham que os homens ainda têm algum certo privilégio, né? E a gente acredita que não. O testemunho, o exemplo, a forma de viver, ela deve ser igual. Bem, desafio como mulher eu não enfrento ainda. Mas assim, a gente pode ver no mundo ainda muito machismo, a desigualdade social. Bom, vou falar sobre os desafios que eu enfrento. Primeiro é essa minha cara de criança aqui, gente, porque queria ter outra cara, acho que são essas bochechas. E a segunda é pela idade, né? As pessoas ainda têm aquele pensamento de que maturidade tem a ver com a idade, mas isso não é verdade. Hoje eu me enxergo uma mulher totalmente madura, com apenas 29 anos, mas bem madura, vendo várias coisas no dia a dia, e eu percebo que essa é uma dificuldade. Às vezes, quando tem alguma situação onde eu tenho que tratar com homens, ou até mesmo com pessoas mais velhas, é difícil para eles entenderem que tem uma mulher no comando e uma mulher nova. O sonho realizado. Os sonhos da gente, eles são construídos a partir da nossa base familiar, né? A gente se inspira na vida dos nossos pais. A gente cresce vendo, né, os esforços dele. Daí a gente começa a idealizar o que a gente quer para a gente, como melhoria, e até pensando em mais tarde recompensar os nossos pais, né, por todo um esforço gerado por eles na nossa criação, na nossa educação. Então, o meu sonho era estudar e ter o meu nível superior, mas não era qualquer nível superior, eu queria um que realmente eu me identificasse, eu realizasse os meus pais e eu me visse no futuro envelhecendo, tendo prazer naquilo. Eu queria juntar tudo isso. E esse foi o meu primeiro sonho, como, vamos dizer, como pessoa, como ser humano, como alguém que já entende por que veio para esse mundo. E o meu segundo sonho hoje, ele não é mais material, ele não está mais ligado a. Acho que dá para continuar. Meu sonho agora é conhecer o autor e consumador da minha fé. Esse é o meu sonho hoje. Um sonho realizado, acho que foi comprar meu celular sozinha, sem depender dos meus pais. E um sonho assim, mais pra frente, que eu quero muito alcançar é fazer faculdade em Harvard. Bom, um sonho realizado é que realmente eu me encontrei na minha vida profissional. Isso para mim era uma coisa que me incomodava. Acredito que é um sonho realizado você trabalhar com o que você gosta, ter amor, e esse para mim é um sonho realizado. E um sonho a alcançar, falando de forma profissional, com certeza é ter mais sucesso, fazer as coisas de forma correta, não me corromper pelas coisas do mundo
E o nosso sonho como crente, né, é claro, com certeza ir para o céu e levar todo mundo, né? Levar não, porque a gente não consegue, mas ajudar a levar pessoas, né? Fazer todo esse trabalho que a gente faz aqui na igreja e levar essas pessoas aos pés da cruz, ou então pelo menos elas a conhecerem a Jesus, né? Isso aí já é um bom caminho. Isso é um sonho, né, a ser realizado. Ruth, que é a nora, né, de Noemi, ela, ela é uma personagem que eu me identifico porque quando ela conheceu o Deus verdadeiro, né, que ela viveu na época que tinha vários deuses, né? E Noemi apresentou para ela o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, o Deus criador. Ela então não viu desafios que pudessem vencê-la, né? E ela ficou viúva nova, a sogra ficou viúva, e ela tinha tudo para continuar a vida dela só, enfrentar as lutas, mas ela sabia que ela estava ao lado de uma mulher de Deus e que ela não podia mais voltar para a vida que ela tinha antes, depois de um Deus que ela conheceu. Ela não podia ser mais a mesma mulher. Então ela se jogou vamos dizer, num futuro desconhecido, que era ir, né, para a terra de Noemi e confiar que Deus ia cuidar dela e ia providenciar. E a história conta, né, que Deus colocou Boaz no caminho dela e ela era uma pessoa que ouvia muito o conselho dos mais velhos. Então ela sempre fazia o que Noemi aconselhava. E é isso que eu me identifico com ela. Eu gosto muito de ouvir as pessoas mais velhas, as pessoas com mais experiências do que eu. Elas têm sempre a nos ensinar lições de vida, né? E principalmente se essas pessoas elas forem cristãs, né? Elas tiverem uma formação cristocêntrica. Então elas têm muito o que acrescentar para nós mais jovens. Uma personagem assim que eu gosto mais da Bíblia é a Rainha Esther, né? Acho que muitos gostam dela, mas ela é a minha personagem favorita. Ela teve a confiança em Deus, fez o jejum, orou pelo povo e foi muito determinada no que ela queria o povo, né? E no final deu tudo certo e ela conseguiu. A minha personagem da Bíblia, que eu gosto de Maria, mãe de Jesus. Por que eu gosto de Maria, mãe de Jesus? Porque ela foi simplesmente obediente. Ela não indagou nada. Ela recebeu a sua missão e foi, né? Às vezes aqui nós mesmos recebemos algum ID, algum pedido, algum chamado e há algum tipo de indagação, há um tipo de porquê, um tipo de revolta. E isso não é para acontecer, né? Ainda mais com as coisas de Deus. Então, assim, ela é uma personagem da Bíblia que eu admiro muito e desejo muito ser igual a ela, né? Ela não indagou, ela cumpriu a sua missão, enfrentou tudo e todos, enfrentou José, né? Como que ela iria explicar, enfim. E mal ela sabia que ela estava trazendo a salvação para o mundo. O nosso papel como mulher na igreja, gente, ele é muito vasto e é infinito, né? Nós temos muito o que contribuir na obra de Cristo. Existem características que elas são muito peculiares da mulher, né? Características que o mundo ele se sente desafiado. A gente já viu gente, poetas fazerem poesia sobre a mulher, sobre essa força da mulher, cantores, né, fazerem músicas homenageando as mulheres. E a gente mesmo vê o homem citar situações em que a mulher vive que eles não se veem passando por isso, né? Um parto, por exemplo, né? Os homens falam muito, né, que um parto ele é algo muito particular, que envolve mudança no corpo, dor, tudo mais. Então, essa força, essa particularidade que Deus colocou na mulher, ela precisa ser usada dentro da igreja como exemplo de que isso não vem da gente, isso é de Deus. Ai, acho que eu tô ali ainda para só louvar a Deus com os dons que Ele me concedeu e mais para frente desenvolver mais dons e assim pregar o Evangelho para que Ele volte logo.
Bom, atualmente eu sou a diretora do Ministério Jovem, com muito orgulho. Orgulho também da minha equipe que está por trás. Sabemos que a união faz a força e atualmente estou no Ministério Jovem, comandando aí essa galera. Um abraço, meus jovens. Meu ponto forte. Eu sou uma pessoa. Eu não consigo lidar com pessoas que tentam me influenciar. Eu sou muito decidida no que eu quero, esse é meu ponto forte. Eu já sei o que eu quero. Quando eu erro, eu tenho ciência de que o erro foi causado pela minha decisão. Da mesma forma, quando eu acerto. Eu não dou méritos para ninguém. Ah, eu errei porque eu ouvi falando tal. Eu gosto de ouvir as pessoas, entendam, eu gosto de ouvir. Mas para mim montar, assim, para mim tomar a minha decisão, para minha tomada de decisão, mas ela não é a maior influência para mim. As pessoas dizem assim, né? Maria vai com as outras. Eu sempre lutei para que isso não acontecesse comigo. Tudo que eu faço, se eu acerto, parabéns para mim. Se eu erro, também eu tenho que refletir. Meu ponto fraco. Desculpa, o Júnior e meus pais. Quando a pandemia veio e chegou em Manaus, estava exausta, eu trabalhei muito, eu não pensava. E um dia eu fui pego pela psicóloga, ela falou assim, Dilson, eu estou aqui. E minha função aqui é vir conversar contigo. Eu me assustei, eu disse, comigo? Todo mundo foi ficando doente no hospital. Ia caindo um, ia caindo outro, ia entrando um gestor doente. E o pessoal esperando, né? Qual é o momento que a Nilce vai ficar doente? Porque ela está na linha de frente. Né? E todos os gestores foram ficando doentes, foram se afastando. E era uma calamidade dentro do hospital. E eu lá, de pé. E eu estava numa euforia, eu estava numa adrenalina, que eu também não me toquei que eu era ser humano, que eu podia ficar doente, né? Que eu podia ser acometida também. Mas aquilo foi a última coisa que me passou na cabeça. O meu maior instinto ali era proteger a minha mãe que estava em casa com meu filho e fazer com que eu conseguisse atender o maior número de pessoas da sociedade, né? Que iam procurar o serviço e ficar doente. E daí, quando ela me pegou, aí eu parei para pensar. Aí eu dizia assim, é uma guerra. Se você não ficar aqui para cuidar, você não vai ter pessoas também para cuidar do seu pai e da sua mãe se ela for para um outro hospital. Então, nós da saúde não temos escolha. A nossa escolha é só uma, é lutar, lutar e lutar como um soldado na guerra. Se o soldado for pensar que a mãe dele e o pai dele estão lá na casa dele, desprotegido, e tem um outro país tentando invadir, ele não vai conseguir defender. E quando ela me pegou com essa pergunta, aí foi uma água fria em mim. Eu parei para pensar. Eu lembro da resposta que eu disse para ela. Disse para ela assim, enquanto minha mãe e meu filho estiverem seguros, eu estou como um soldado no batalhão de frente. Meu ponto forte é ser muito determinada. Sou muito determinada, eu quero aquilo, eu vou atrás daquilo até conseguir. E um ponto fraco é doce.
Se tiver só doce ali, eu como. A cara vai amanhecer com espinha e tal. Pode ter o que for. Se for só doce, eu como só doce. Almoço doce, café da manhã, tudo doce. O ponto fraco é o que a gente lembra de primeira, né? Porque é como se fosse o nosso defeito. E eu vejo que o meu defeito, às vezes, é ser muito impulsiva, muito raivosa. Mas raivosa pelo fato de quando eu vejo que alguma coisa não está sendo organizado, quando ele não foi planejado, quando algo foge do controle. Não precisa nem ser do meu controle, mas algo que já estava ali no script e simplesmente isso foge do controle. Isso me deixa um pouco raivosa e às vezes até faço e falo algumas coisas sem pensar por motivo dessa raiva. E o meu maior ponto fraco foi o que eu falei agora, né? Agora, o meu maior ponto forte, queridos, é quando me dá uma missão, eu vou lá e eu tenho que cumprir essa missão, porque aquilo me deixa inquieta. É como eu sempre falo, eu não posso ter dinheiro, mas eu tenho a minha palavra. Então, se algum dia eu prometer algo para vocês, pode ter certeza que eu vou cumprir, porque isso daí não vai me deixar nem dormir. O, o psicólogo disse que eu tenho que falar. Eu não consigo. É porque é assim, eu acho que se a gente não colocar em primeiro lugar tudo que é espiritual, nós não vamos alcançar o céu. Então, ainda são sentimentos humanos que demonstram que a gente não tem fé. Então, eu tenho que trabalhar porque eu não quero mais sentir isso. Mas o meu pior, eu tive 2 piores grandes momentos na minha vida. O primeiro foi a minha separação. Eu estou começando a ver lições que eu estou tirando durante esses 22 anos que eu fiquei separada do pai do Júnior. Eu sofri muito, mas era um sofrimento muito humano. E eu só agora entendo. Mas ter a primeira separação e que tudo que eu acreditei quando eu tinha 11 anos, que foi quando eu conheci a verdade, até agora, tudo que eu construí de conhecimento divino de Deus, ele estava sendo posto à prova. Foi quando a minha mãe dormiu no Senhor. Eu tive luto até hoje. Eu quero viver a fé que me foi apresentada com 20 anos, de que Deus não nos criou para ver a gente terminar sendo pó. Não. Ele nos criou para ter uma vida eterna e que isso está muito próximo de ser devolvido para a gente. O meu momento mais difícil da minha vida foi a perda do meu avô. Acho que foi muito rápido, assim. Sumiu numa quarta e no outro dia já tinha cometido o suicídio, né? Isso foi muito chocante pra mim. Tá bom, gente. O momento mais difícil da minha vida, com certeza, a perca de alguém é muito difícil, muito mesmo. Nós sabemos que aqui na igreja nós perdemos pessoas. E eu, né, perdi o meu tio, que... Ai, lá vai. Tu vai querer que eu chore mesmo. Ele sempre vai ser pra mim uma pessoa muito especial. Não tem como não falar dele e não se emocionar, porque hoje tudo que eu faço me faz lembrar da pessoa justa que ele é. E é assim, eu tento ser aqui a pessoa responsável, a pessoa que tenta dar o seu melhor sempre, independente de quem seja. E eu tento fazer isso aqui
ajudar os outros também. E eu sei que tudo que acontece é por intermédio de Deus. Eu tenho muita plena certeza nisso. A gente chora porque dói, né? Mas eu sei que o que Deus tem preparado para mim e para minha família é imenso. A gente não consegue nem imaginar. Então eu quero crer nessa certeza de que eu vou encontrar o meu tio no céu. Realmente foi um momento muito difícil, muito mesmo. Pelas condições que foi, como foi. Mas a gente segue, né? A gente segue com uma frase da minha avó: força e coragem. É assim que a gente segue aqui. Como é que Deus me ajudou? Eu tive que entender e me humilhar diante de Deus, reconhecendo que eu precisava dele. E eu comecei. As pessoas tendem na dor a se revoltar com Deus, a achar que Deus é culpado da sua dor. Eu comecei a querer que Deus me fizesse eu entender algumas coisas e que a resposta para nossas dores, para o nosso sofrimento, para a nossa dificuldade é a gente se aproximar dele. Tudo se torna claro, a gente entende, porque ninguém consegue passar por essas provações se não estiver ligado a Deus. A gente precisa depender dele para entender todos os porquês da vida, todas essas coisas duras que a gente passa. E a promessa que me mantém forte hoje, me fortalece, é que está em Apocalipse, que diz assim: e Deus limpará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais pranto, nem morte, nem luto, nem dor, né? Porque tudo será passado. Tudo vai se fazer novo. E como Deus me ajudou foi orando. E a profecia foi, eu não lembro onde tá, mas que tá em Apocalipse que já não existirá mais pranto, dor e tudo isso. E eu acredito que antes do meu avô se jogar naquela ponte, eu tenho certeza que ele entregou a vida dele a Deus. E eu espero muito ver ele no céu. Por incrível que pareça, o tio Elcio, ele morreu no dia 6 de fevereiro e eu me rebatizei no dia 3 de janeiro. No dia 3 de fevereiro, fez um mês que eu me rebatizei, e é como se fosse assim. Não sei se... Eu tenho certeza que era para ser. Eu tenho certeza. Como eu falei, Deus prepara planos pra gente que a gente não sabe. E por mais que tenha doído, por mais que doa, por mais que a saudade venha de uma forma avassaladora, eu tenho certeza que se eu não tivesse me rebatizado, eu tenho certeza que se a minha fé não estivesse tão segura como está agora, porque eu sei que quem guarda a gente não dorme, eu tenho certeza que eu não teria superado dessa forma. Eu tenho certeza que seria de outra forma. Se eu tivesse longe da casa de Deus, longe de fazer os serviços de Deus, eu tenho certeza que teria sido mais difícil. É como se, igual uma vez eu fui questionada: Alana, vocês não sofrem? Parece que quando alguém morre vocês não sofrem. Não é que a gente não sofre, é que a gente tem uma esperança. E essa esperança que move a gente, então, essa esperança que me fez passar e me faz passar por esse motivo de forma leve. Às vezes dói, às vezes a saudade vem, mas aí a gente lembra que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu gosto muito do Salmo 121, versículo 3. Na minha tradução ele diz assim: Ele, o seu protetor, está sempre alerta e não deixará que você caia. Isso para mim é revigorante. Nós sabermos que mesmo impuros, pecadores, tem alguém que não dorme nunca, que está aguardando a gente sempre.
Se a gente não deixar uma mensagem final, é em vão tudo, né? Que a gente faz, porque o objetivo de eu ser dessa pequena entrevista não é aparecer mesmo, também que eu nem gosto. Para que Deus me chamasse, eu iria. É um chamado, porque a gente vai falar do que Deus transforma, Deus muda. Mas a gente precisa olhar para dentro da gente e reconhecer que a gente não é nada. Que tem uma beleza diferenciada das demais mulheres, isso não é nada. Que tem uma inteligência diferenciada das mulheres, também não é nada. A gente pode ter tudo, mas sem Deus é vazio, é supérfluo, não tem valor. E a mensagem que eu deixo para nós é isso. Nós, mulheres, precisamos testemunhar para o mundo os verdadeiros valores bíblico, cristão, da palavra de Deus. Há um desafio muito grande. O mundo, ele inverteu os valores. As mulheres hoje se uniram nesse movimento feminista, não para reivindicar direitos igualitários, mas para querer coisas que afrontam a Deus, que vão de contra o que é bíblico. E nós, como mulheres evangélicas, estamos aqui para mostrar para a humanidade, né, que a palavra de Deus ainda é fiel, é verdadeira e ela deve ser mantida. Nem que isso custe a nossa vida, nem que isso custe a perda de um emprego, a perca de um emprego, a demora em realizar e conquistar a nossa faculdade, porque aí, né, vem vários desafios que vão de contra o que a gente é como cristão. Mas o meu recado é esse, que nos mantemos firmes em Deus, confiantes nele. Essa é a mensagem que eu deixo. Vamos pedir que Deus segure em nossas mãos, para a gente continuar testemunhando o caráter de Deus, como nós, mulheres, em pleno século XXI, né? Um século de desafios aí, de valores que estão sendo arrastados pela lama, investidos, trocados. Esse é o nosso desafio. Deixar um recado final para vocês, mulheres, é que vocês são muito importantes para a Igreja de Franceses. Todos têm uma admiração especial. Eu tenho uma admiração especial por cada uma de vocês, tanto as que eu falo quanto as que eu não falo, mas vocês são muito especiais, vocês desempenham um papel muito grande nessa igreja, muito importante, e que vocês continuem sendo essas mulheres maravilhosas que vocês são. É isso. E pronto. Bom, mulherada, o que eu tenho para falar para vocês é que a vida do crente não é fácil, mas com Deus nós podemos todas as coisas. A vida do crente é totalmente cheia de desafios. Quando a gente acha que está tudo um mar de rosas, vem algo para provar a nossa fé ou até mesmo para falar assim, querido, acorda. Acorda que não é desse jeito que a vida anda, não é desse jeito que você vai conseguir a eternidade. Então o que eu tenho para dizer para você, mulher, é que se você estiver passando por algum momento difícil, persevera, ora, coloca teu joelho no chão, porque a resposta vai aparecer. Mesmo que não seja a resposta que você não está esperando, ela vai vir. Ela vai vir porque o Deus que te guarda, ele não dorme nunca. Bom que não, nem ficou... como é que é? Nem ficou repetindo. Só o gato que quis.